Deus já está falando conosco. Aleluia, louvado seja Deus nesta manhã. Deus já está nos revelando a sua palavra. Deus já está falando ao teu coração. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Deus está batendo na porta do teu coração neste momento. Ele está dizendo: se você abrir a porta do teu coração, Ele vai fazer morada na tua vida. Se você abrir a porta do teu coração, Ele vai te libertar, Ele vai te transformar, meu irmão, minha irmã. Então abre a porta do teu coração, não endureça o teu coração para esta palavra. Aleluia. Nós vimos dentro deste versículo, no capítulo, aleluia, no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 20: eis que estou à porta. Deus está batendo, aleluia, mas você precisa abrir o teu coração. Você precisa abrir, aleluia, louvado seja Deus, o teu coração, para que Cristo entre na tua vida. E meu irmão, quando Cristo entrar na tua vida, aleluia, louvado seja Deus, Ele vai te moldar, Ele vai te transformar. Outro hora eu estava escravizado na criminalidade, estava escravizado, aleluia, neste mundo perdido, mas eu abri o coração para Jesus. Hoje já vai fazer 7 anos que eu já prego o evangelho de Cristo. Aleluia, Deus tem me levado, aleluia, em vários estados, em presídio, aleluia, louvado a Deus, para pregar o evangelho, porque é isso que Jesus faz. Outro hora eu estava escravizado pelo diabo, mas a palavra de Deus veio ecoando em meus ouvidos. Eu abri o coração para Ele, Ele transformou a minha vida, e hoje eu estou aqui pregando para ti. Então Deus está dizendo, meu irmão, abre o teu coração para Ele, deixa Ele moldar a tua vida, deixa Ele trabalhar na tua vida. Mas infelizmente, irmãos, muitas pessoas têm endurecido o coração para Deus. Muitas pessoas, Jesus tem batido na porta, mas muitos têm endurecido o coração para Ele. Muitos, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, tem, aleluia, gastado o teu tempo em coisas terrenas, em coisas momentâneas, enquanto Cristo está batendo na porta, querendo entrar, querendo fazer morada, querendo libertar. Porque a Bíblia diz, meus queridos irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 12: segui a paz com todos, porque a igreja, ela tem que ter paz com todo, assim como Cristo está de, aleluia, diz que os 10 mandamentos de Deus se resume em 2: amará o próximo como a ti, assim como Cristo morreu na cruz por todos nós. Então um dos mandamentos que Jesus vai deixar, que vai resumir, aleluia, louvado seja Deus, é amar ao próximo como a ti mesmo. Mas o apóstolo Paulo coloca uma vírgula, porque tem 2 mensagens. Primeiro, amar, aleluia, o próximo, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, seguir a paz com todos. E depois está escrito, aleluia, sem santidade ninguém verás a Deus. Se você parar para estudar o significado da palavra santidade, biblicamente está, aleluia, quer dizer a separação da igreja, a separação do homem, a separação do homem e do pecado. Então nós vemos que uma das coisas necessárias para que eu e você, meu irmão, minha irmã, venhamos, aleluia, de herdar o reino do céu, a santidade. Aleluia, se nós não se separarmos deste mundo, se nós não se deprendermos deste mundo, se nós não se afastarmos deste mundo, das drogas, da bebida, da criminalidade, da prostituição, é impossível a igreja ser salva. Eu sempre prego isso aqui e vou continuar pregando. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus, quando eu aceitei a Jesus,
eu achei que eu já estou salvo, porque a Bíblia diz que uma vez salvo, salvo sempre será. Mas se nós estudarmos a Bíblia Sagrada, nós vemos que não é simplesmente aceitar a Jesus, aleluia, que vai fazer nós então, aleluia, já está salvo. Mas tem muito mais além, meu irmão, aleluia, louvado a Deus. Nós temos que santificar, nós temos que enquadrar a nossa vida na palavra de Deus, nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Nós temos lá, meu irmão, no livro de Lucas, um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que quando ele vê Jesus chegando em, aleluia, próximo à sua casa, à sua morada, Zaqueu era publicano. Naquele tempo era um homem que cobrava imposto, era um homem que tinha em suas responsabilidade de cobrar imposto daquela época. Zaqueu era um homem rico, Zaqueu era um homem bem sucedido, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, aleluia, foi pregada, aleluia, louvado seja Deus, próximo à sua cidade. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele vê Jesus anunciando a salvação, Jesus anunciando: arrependei-vos, aleluia, porque eis que é chegado o reino do céu. A Bíblia diz, meu irmão, que então Zaqueu ele vai se humilhar, Zaqueu ele vai, aleluia, louvado a Deus, fazer de tudo para alcançar aquela salvação. Zaqueu então vai deixar a palavra entrar em seu coração. Zaqueu então vai ter o arrependimento. Arrependimento significa mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de comportamento. Então Zaqueu ele vai, aleluia, receber a palavra de Deus. A Bíblia diz que, aleluia, louvado seja Deus, por conta dos milagres, por conta das maravilhas, por conta, aleluia, dos prodígios, aleluia, que Jesus fazera, a Bíblia diz que uma multidão seguia. Então, aleluia, nós vemos uma dificuldade para que Zaqueu viesse chegar até Jesus. Sabe o que Deus está dizendo nesta tarde? A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 11, verso 15: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe o que esta palavra está nos dizendo? Aleluia, que existe obstáculo, aleluia, que se nós não vigiar, fará com que nós perdemos a nossa salvação. Existem coisas que o inimigo, aleluia, coloca em nossas vidas para nos tirar da vida eterna. Existem coisas que o inimigo, aleluia, coloca em nossos caminhos para nós ficar fora do reino de Deus. Um exemplo, a Bíblia diz de um homem chamado Lázaro. Esse Lázaro, morador de rua, ele não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha familiar, muitos os desprezava, mas ele era íntimo, próximo, amigo de Jesus. E a Bíblia diz de outro homem rico, o homem soberbo, aleluia, amante do dinheiro, aleluia, louvado a Deus, que humilhava, achava que o dinheiro era mais do que Deus. Mas a Bíblia diz que os dois morreu, só um foi para o céu, e esse que foi para o céu foi Lázaro. Aleluia, louvado seja Deus. É aquele que estava, aleluia, louvado seja Deus, no inferno. Aleluia, era aquele homem rico. Por quê? Porque ele amava mais o dinheiro, ele amava mais as coisas do mundo, ele amava mais as coisas terrenas, meu irmão. Cada um de nós tem uma fraqueza, cada um de nós tem algo que se nós não mortificar, que se nós não, aleluia, repreender, nós ficaremos fora do reino de Deus. Aquele homem amava mais o dinheiro, uma das idolatrias. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. É pelo dinheiro que muitos acabam praticando coisas terríveis. É pelo dinheiro que vem o latrocínio, é pelo dinheiro que vem o homicídio, é pelo dinheiro que vem a injustiça, é pelo dinheiro que vem a calúnia. Por isso a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então Deus conhece a tua fraqueza, Deus conhece a minha fraqueza. Se você não vigiar, aleluia, através desta fraqueza, aleluia, Satanás, aleluia, louvado seja Deus, tirará a salvação de Deus para a tua vida. Então existe obstáculo que nós vamos ter que vencer. A Bíblia diz no livro de Gálatas capítulo 16, versículo 16: o Espírito milita contra a carne e a carne milita
contra o Espírito. Uma certa feita, antes de Jesus ser crucificado, a Bíblia diz que Jesus vai levar os discípulos ao monte, e a Bíblia diz que Jesus vai dar um tiro de distância para orar. Quando Jesus termina a sua primeira vigília, a Bíblia diz que então Jesus volta, encontra os discípulos dormindo, aleluia, e Jesus vai despertar: desperta-te, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia diz que a carne, meu irmão, ela se inclina para as coisas terrenas. A carne se inclina para as coisas pecaminosas. A carne, ela se inclina, aleluia, louvado seja Deus, para as coisas mundanas. A carne, ela se inclina para pecar. A carne, ela se inclina, aleluia, para a prostituição. A carne se inclina, aleluia, louvado seja Deus, assim como o apóstolo Paulo diz: aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, por conta desta carne pecaminosa. Por conta desta carne pecaminosa. Aleluia, louvado seja Deus. Então, se nós não mortificarmos no jejum, então se nós não mortificarmos na oração, se nós não mortificarmos na palavra de Deus, é impossível nós ser salvos. A Bíblia diz que é por meio da oração, a Bíblia diz que é por meio da palavra que nós somos santificados. Então, para nós se santificar, é necessário nós ouvir e obedecer a palavra. Então, se nós quisermos santificar, é necessário nós, aleluia, aceitar a Jesus. Aceita Jesus neste momento, meu irmão. Aleluia, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus moldar a tua vida. Se eu tivesse aqui, meu irmão, se eu tivesse aqui roubando, se eu tivesse aqui praticando coisa, ninguém reclamaria. Agora, só porque eu estou pregando a palavra, agora se fosse um traficante vendendo aqui, você não falaria nada. Agora, só porque eu sou da igreja, você quer sentir fraqueza, irmão? Cuidado, hein? Cuidado, irmão, que aqui nós servamos a Deus de verdade, não é esses picareta não. Aqui não é esses picareta não, irmão. Ó, respeita. Eu tenho livre-arbítrio para pegar a palavra. Você tem livre-arbítrio para ouvir. Se você não quiser ouvir, amém. Mas não fica querendo fazer graça aqui não, irmão. Então se põe no seu lugar que nós estamos pregando a palavra. Se você não quer, se quiser ouvir, amém, nós respeita o lugar que é público. Deus abençoe. Então deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Jesus trabalhar na tua vida, meu irmão. Deixa a palavra de Deus, deixa Jesus te libertar. Deixa Deus te transformar. Deixa Deus moldar a tua vida. Aleluia, louvado a Deus. Deixa Deus transformar a tua vida. Ei, a trombeta vai soar a qualquer momento. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Jesus está vindo a qualquer momento, irmão. E eu tenho que anunciar esse daqui para você. Aleluia, que se nós não obedecermos, que se nós não te enquadrarmos a palavra de Deus, nós não seremos salvos. Porque Jesus diz no livro de 1 Coríntios, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, que os adúlteros, os afeminados, idólatras, aleluia, aqueles que amam e cometem a mentira, não herdarão o reino de Deus. Então deixa Deus, aleluia, louvado seja Deus, entrar na tua vida. Ele está à porta agora, batendo no teu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Ele está batendo agora no teu coração, querendo transformar a tua vida, querendo moldar a tua vida. Mas é necessário você obedecer a palavra de Deus. É necessário você, aleluia, louvado seja Deus, fazer um concerto com Deus. Faça um concerto com Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Aleluia, louvado seja Deus, assim como a igreja de Laodiceia. Assim como a igreja de Laodiceia. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o dinheiro, a igreja de Laodiceia era um povo, aleluia, louvado seja Deus. Era um povo, aleluia, que ouvia a palavra de Deus. Era um povo que tinha os dons espirituais. Aleluia, louvado seja Deus. Era um povo, aleluia, louvado seja Deus, que deixou o dinheiro entrar no seu coração. Então o Espírito Santo saiu. Existem muitos irmãos que Deus ama, que Deus tem obra.
Mas infelizmente tem coisas, aleluia, tem coisas materiais, tem coisas terrenas que nos afasta de Deus. Tem coisas que nos afasta de Deus. Tem coisas que nos tira do foco. Então é necessário nós obedecer a palavra. É necessário, aleluia, louvado seja Deus, nós seguir a Jesus. É sacanagem pura, pô. É necessário nós seguir a Jesus. Mas o cara, se não quer esperar. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente os que obedecer a minha palavra. E muitos vão dizer para Jesus: Senhor, mas nós pregamos, Senhor, mas nós expulsamos demônio, Senhor, mas nós, aleluia, pregamos, evangelizando. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós praticante da iniquidade. Então somente pela obediência à palavra de Deus que nós vamos receber a salvação. É somente pela palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, somente pela palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Você quiser aceitar Jesus, vem aqui nesta tarde. Você quer receber uma oração, vem aqui que nós vamos orar. Aonde tiver o mal vai cair por terra. Amém? Aonde tiver uma obra maligna vai cair por terra. Você quiser oração, quer oração? Orar pela tua vida aqui? Glória a Deus. Você quiser oração, vem aqui que eu vou orar. Aleluia, pela tua vida, amém? Louvado seja Deus. Você quiser oração, você que está enfermo, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você quer aceitar a Jesus, a nossa parte nós estamos fazendo, que é pregar Jesus. Agora, aleluia, você que tem